Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha, está entrando no ar mais uma edição do programa da Faculdade Teológica Harvest. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel, contratado pela Faculdade Harvest, por essa escola, para responder perguntas aqui com vocês todos os dias. Circunstancialmente, na ausência da pastora Tassiana Trajano, eu estou apresentando a programação, como os irmãos veem pela chamada apresentação da pastora Tassiana. E eu quero saudar a todos os meus irmãos e irmãs, como saúdo todos os dias, dizendo Reurene Tuquilo, isto é, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor em grego bíblico. E dizer, mas outra frase que diz, Tis epitron, uk ego ala Christos, quem está no trono, não eu, mas Cristo, ao nome de Jesus, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Eu tenho recebido alguns e-mails de um irmão, que são e-mails ofensivos. E esse amado irmão, que deve ter um cristianismo esmerado, um cristianismo lapidado, não se identifica, não coloca nome, não coloca RG, não coloca coisa nenhuma, né? Porque nosso advogado é o poderoso, é o Senhor Jesus. Todavia, Romanos 13 fala de autoridades. Quando você mandar um e-mail para mim, irmãos, me mandar um e-mail, mesmo com crítica, se identifique, não é? E que sua crítica seja uma crítica de um crente. De um crente. Veja, nós temos irmãos assim que não concordam com o nosso posicionamento teológico, mas tornam-se nossos amigos, não é? Que é onde nós podemos aprender com a diferença. Agora, a pessoa ofender, mentir, se identifica, porque eu dei o telefone aqui da minha residência, quando se refere ao meu trabalho, pastor Roberto Cruvinel, 26 anos de crente, dei o telefone da minha residência, o site da nossa igreja. Eu sou casado há 20 e estou indo para 23 anos, casado, não é? Com a mesma mulher, nunca mudei de esposa, não é? Sou pastor, presidente de uma igreja, membro da Comandeste, Comissão Assembleia de Deus, ora contratado por este programa para responder perguntas aos senhores, e vivo dizendo, aqui. Então, eu lamento, mas a grande maioria das pessoas são cordatas, a grande maioria das pessoas são crentes, a grande maioria das pessoas estão comprometidas com o Senhor. Então você tem aí nosso site, se você quiser assistir o programa, você pode assistir pelo meu site, o site da nossa igreja, porque isso é um benefício que nós fazemos, www.adplorama.com. Por que eu faço isso? Para que pessoas fora de São Paulo e outros lugares, não é, possam também participar e ser abençoados aqui pelos meus companheiros. www.adplorama.com. O telefone do ouvinte é 3871-4998. Eu quero dizer aos irmãos que as pessoas que estão vindo aqui, a grande maioria são meus convidados. Eu me responsabilizo, por isso que muitas vezes eu procuro auxiliar, complementando, porque confio no trabalho desses irmãos também, não é? E eu me responsabilizo aqui pela questão do ensino teológico no programa. Esta é a minha responsabilidade, né? De ensino teológico no programa. Quer dizer, como eu estou apresentando, sinto-me responsável por aquilo que meus convidados dizem aqui. Tá ok? Sou o pastor Roberto Cruvinel, esse é o programa da Faculdade Teológica Harvest. Telefone da sua participação 3871-4998. 3871-4998. Comigo aqui está pastor Richard Godoy. Lembrando que você pode assistir agora por www.adplorama.com. Pastor Richard Godoy, paz da Irene Tuquírio. Paz do Senhor, pastor Roberto Cruvinel, Irene Tuquírio. A paz do Senhor a todos os irmãos aí que estão ligadinhos no programa da Faculdade Harvest. Você que nos acompanha aí todos os dias, esse programa que realmente tem sido uma ferramenta de bênção. É sempre um prazer estar aqui junto com o pastor Roberto Cruvinel, que é o mestre assim na palavra. O irmão Walter Jorge Ferreira faz uma pergunta aqui, eu mesmo vou responder. Pastor Roberto Cruvinel, será que as pessoas estão realmente bem instruídas no tocante à palavra de Deus?
hoje vive o evangelho do medo, sabia? Lamentavelmente se fala o tempo todo de inferno e não das boas novas. Claro que isso faz parte, mas pregam de maneira que a pessoa acaba ficando com medo de Deus e não por reconhecê-lo como Deus amoroso, que nos ama. Qualquer coisa é assim, olha, vocês vão para o inferno o tempo todo. Gostaria que o senhor abordasse esse tema sobre o evangelho do medo. Irmão Walter, deixa eu lhe dizer, na verdade, não se fala tanto do inferno como eu gostaria que falasse. Se fala muito de Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar casa na praia, Deus vai te dar carro do ano, Deus vai te colocar diante dos importantes da terra, como se a bênção de Deus fosse colocar você diante dos importantes da terra. Todo ser humano, alto, baixo, gordo, magro, negro, branco, de qualquer religião, tem uma alma. E esta alma precisa ser alcançada. Agora nós temos que falar a verdade, viu, irmão Walter? Toda unilateralidade de apreciação doutrinária é deletéria e perniciosa. Isso é, você escolher uma doutrina em detrimento de outras, ela pode se tornar herética mesmo sendo verdadeira. Todavia, meu irmão, essa questão de condenação faz parte da pregação do Evangelho. A primeira mensagem de Jesus está em Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ora, a palavra arrependimento do grego metanoia, mudança radical de pensamento, e crede no Evangelho, a boa nova é exatamente essa, irmão Walter. Você ser perdoado dos seus pecados e livre do inferno. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você pregar só céu sem a contrapartida, isso aprende na verdade na área da homilética, não é? Você aprende isso. Não é importante. Eu acho que estão pregando pouco o inferno e até pouco o céu também. E para falar a verdade, pouco de Jesus. Nós estamos falando muito de meu ministério, o que eu faço, como se Jesus fosse alho do ser humano. E nós aqui somos servos de Deus. A Bíblia diz a Bíblia diz o seguinte: quem é o caco para contender com o leiro? Aliás, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, nessa quarta-feira estarei ministrando sobre Efésios na nossa igreja, capítulo 4, já é a quarta ou quinta mensagem, que é a quarta, que eu vou ministrar sobre Efésios. Então, eu até gostaria que se falasse mais do que se causar medo nas pessoas, menos mal. O problema, irmão, que muito que está sendo pregado por aí, causa indiferença. Não é como Deus fosse em caixa de banco. Deus não é caixa de banco não, irmão. Deus não é caixa de banco. Quando você vai aqui ou ali, passa um caixa de banco agiotando Deus, sabe? Agiotar Deus é pecado. É pecado. Então, se a Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, veja, você pregar a eles Romanos 10, 9 e 10, se teu coração crer, de tua boca confessar em Jesus como você será salvo, você tem que dizer se ele é salvo do quê? Salvo do quê? Salvo do quê, pastor Richard? Salvo da condenação eterna, salvo do inferno mesmo. Então, salvo de Satanás, inclusive, porque a Bíblia diz na 1 de João 5,18, para contrapor a teologia daquela de maldição, 5,18, que diz assim, que se você é de Deus, o inimigo não o toca, não é? Então, eu acredito que o inferno faz parte da pregação da Boa Nova. Certo? Agora, se pregar só o inferno é complicado, não é? Meus irmãos, eu acho, bom, volta que tem sido pregado muito pouco daquilo que deveria ser. Mandando meu abraço ao pastor Anderson Rodrigo. Ele diz: Pai do Senhor, louvo a Deus por sua vida. Eu aprendi muito com o Senhor. Não, Anderson, obrigado. Eu sou o menorzinho dos meus irmãos, viu? Esteja sempre orando por nós. Enquanto Deus permitir, estamos ensinando. Enquanto Deus permitir, né? Pastor Richard Godoy, a Helenice do Jardim Santa Paula, ela faz uma pergunta em Gênesis capítulo 4, versículo 17. Deixa eu mandar mais uma vez um abraço ao Fábio que
que está sempre gravando a nossa programação e colocando no YouTube, né? Acho que é o de ontem, ele deve ter feito alguma coisa que ficou muito grande, isso que aconteceu. A Helenice do Jardim Santa Paula, ela faz a pergunta baseada em Gênesis, capítulo 4, no versículo 17, Gênesis 4, 17, que diz assim, e coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e ele chamou Enoque, o nome de seu filho. Ela pergunta, existiam pessoas antes de Adão e Eva? Pergunta certamente tem a ver com aquela visão da criação pré-adâmica. Irmã Eunice, a paz do Senhor Jesus. Eu gosto de usar muito o texto que está lá, o apóstolo Paulo lá em Atenas, quando ele faz o seu discurso. Ele traz luz a esse assunto. Lá em Atos 17, irmã, se quiser anotar, o versículo 26 fala assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos os limites da sua habitação. Então nós somos contra a criação pré-adâmica. Nós não cremos que existiu uma criação humana antes de Adão e Eva, né? Eu sei que quando muitas vezes nós fazemos uma leitura superficial de Gênesis 4:17, uma pergunta surge na nossa mente. Então, quem era a mulher de Caim, né? Então é necessário a gente entender que nos tempos bíblicos, até mesmo no Antigo Testamento, as pessoas elas davam muita ênfase e contavam-se simplesmente os primogênitos ou alguém que tinha alguma história especial em questão da salvação. Lá em Gênesis mesmo, no capítulo 5, versículo 4, fala que Adão, ele teve filhos e filhas, e vale se lembrar que eles viviam muito tempo. Adão chegou a viver 900 anos, já foram criados adultos. Então, na época que houve o homicídio, lá onde Caim mata Abel, é possível, há historiadores que fazem contas que a Terra poderia ter cerca já de 12 mil habitantes, né? Daí se teve uma cidade onde Caim edifica, né? Então, na verdade, o relacionamento ali na criação foi permitido por Deus entre irmãos mesmo, e dali realmente houve a frutificação e a multiplicação e enchemos a terra, né, pastor? Verdade, é isso tudo aí. E aquela questão da criação pré-adâmica, questão de antropologia, vem de dois vocábulos gregos, anthropos, homem, logos, estudo ou tratado. Então, antropologia teológica, essa é uma disciplina séria. O Fabiano de Arujá, o que posso fazer para melhorar minhas orações? Fabiano, Arujá é terra boa, abraço para Arujá, eu amo essa terra aí. Pastor Natalino no Arujá, homem de Deus, pastor Roberto de Lucena, pessoal, gente boa ali de Arujá. Então, Fabiano, olha, eu acredito que a sua pergunta realmente ela nasce de uma necessidade da igreja hoje de reaprender realmente o segredo da oração, né? A oração é o oxigênio do crente, a oração realmente é o que diferencia um servo de Deus, né, verdadeiro, que anda no Espírito, né? Nós poderíamos falar aqui o dia inteiro sobre oração, sobre como você melhorar a sua vida de oração. Eu posso deixar um versículo para meditação do irmão de Romanos 8, versículo 26, onde fala que o Espírito Santo ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, e o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, uma das formas da gente melhorar nossa prática de oração é depender do Espírito Santo, pedir para que o Espírito Santo, como professor, nos ensine a se dirigir ao Pai em nome de Jesus, meditar na palavra de Deus, aprendendo ali com o ensino de Jesus na oração do Pai Nosso, onde ele nos ensina no esqueleto, o formato de como nós devemos orar e nos dirigir a Deus, né? Podemos ver ali realmente, separar um tempo do diário para você ter um devocional e orar a Deus, buscar conhecer e participar de grupos de pessoas que têm experiência em oração, talvez teu pastor ou irmão que você confia, e você vê que é um homem de oração, talvez você tenha como aprender com ele, ler bons livros que falem sobre oração. Tudo isso eu acredito que é válido para a gente melhorar a nossa vida de oração. E também, pastor, é o seguinte,
viver a palavra. Quando a Bíblia diz em Mateus 26:41, diz assim, vigiai e orai. Tem gente que ora mais e vigia pouco. Meu pastor sempre fala isso. Então, quando você vigia pouco, você perde mais tempo pedindo perdão a Deus por suas transgressões. Tiago 1:22 diz que nós devemos ser praticantes da palavra, na versão atualizada, e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos. Então é importante nós vivemos, a palavra de Deus, ter uma vida de piedade. Uma vida de piedade envolve santificação. Romanos 12, 1 e 2, Romanos 12, 1 e 2 diz que tem mente renovada, outro entrega em sacrifício vivo, mente renovada. O trecho diz que orar sem cessar. Agora, ore verdadeiramente. Eles devem chegar a Deus com o rosto ou cara descoberta. Orar com verdade. Vamos fazer como aquele fariseu, que dizia assim, eu não sou como esse miserável publicano aí. Tem gente que é santo que não é brincadeira, Ele orava de si para si mesmo. Na verdade é de si para si. Ele orava para ele. Justamente, até tem um texto que eu estou pregando, eu tenho uma mensagem imensa falando sobre examine-se pois o homem a si mesmo, não cifre esse cidadão. Não é? Então a pessoa ora para ele mesmo. E aí ele se ufana, Ele se ufana. Então, meus irmãos, Colossenses fala para nós pensarmos nas coisas que são do alto, capítulo 3. Tem uma pergunta aqui também, que chega pelo Facebook, é o telefone 38714998. Você liga e faz a sua participação, 38714998. E você também pode assistir aqui pelo nosso site www.adporão.com e postar algumas perguntas ali. O irmão Marcelo Magalhães, que é da Igreja Evangélica Avivamento da Fé, a paz do Senhor Jesus, pastor Roberto Cruvinel. Sei que o senhor não responde perguntas pelo Facebook. Na verdade, irmãos, é assim, perguntas só no horário do programa, que senão eu não dou conta. Tem misericórdia, porque tem gente que já nem dá mais a paz, já vai fazendo pergunta. Então tem misericórdia, eu sou um casado, tenho filhos, pastor de igreja. Então no horário do programa, tá? Eu posto lá nos comentários da TV Web que eu vou responder na medida do possível. Ele diz assim, estão dizendo que a volta do Senhor Jesus não ocorrerá. Não ocorrerá mais, e dizem que é apenas uma utopia horizontal. O que o senhor acha disso? Rapaz, Deus abençoe grandemente. Irmão, eu acho que isso é uma heresia, não tenho certeza. Isso é uma heresia. Dizer que o arrebatamento é um horizonte utópico é dizer que, na verdade, ele é algo almejado e nunca alcançado, porque o horizonte sempre está lá na sua frente. E eu não creio nisso. Eu creio na palavra de Deus. No meu entendimento, isso é liberalismo teológico. A Bíblia é um livro de absolutos. Eu não creio nesta heresia. Eu não creio nessa heresia. A Bíblia é um livro de absolutos. E como dizer que Deus não sabe tudo no futuro é outra heresia. Agora, quem tem boca fala o que quer. E a boca fala do que está cheio o coração, não é? A boca fala que está cheio o coração. Tem gente, porque lamentavelmente tem até gente que fala a Bíblia de forma correta, mas não vive. Verdade. Está lá a Bíblia está dizendo aos Efésios, que eles tinham um procedimento de não pecado, de não aceitar determinadas coisas, mas eles não viviam, na verdade deixaram o primeiro amor, está lá em Apocalipse. Está lá em Apocalipse, eles deixaram o primeiro amor. E o que é exatamente esse primeiro amor? Olha só, a pergunta que ligou hoje, David, da Assembleia de Deus de Ferraz, vem um DVD ele fala o nome da igreja, mas eu vou declinar. E ele diz assim, que diz que nesse DVD diz que falar em línguas é coisa do espiritismo. O que você acha disso? Eu acho que eles são hereges. Porque eu vou pegar a palavra de Deus e vou ler Atos capítulo 2, versículo 4, e diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. O contexto, no versículo 8, mostra que eles ouviam cada um falar em sua língua materna, glossolalia. Glossa é língua, laléu é falar, no grego. Na verdade, laléu,
infinitivo, a primeira pessoa. Porque geralmente nas gramáticas, nos dicionários, se usa a primeira pessoa do presente do indicativo ativo, né? Para falar desses verbos. Então, mas não diz que não haviam também línguas estranhas. Em Marcos 16:17 diz: e falarão novas línguas. Que tempo verbal é esse, irmão? Futuro. É futuro, né? Futuro. Você que acha que é sensacionista, que batismo... Teve um professor uma vez que falou uma incongruência, um disparate tão grande que envergonhado de dizer que tem informação teológica. Na verdade, às vezes o dogmatismo é maior do que a teologia dele. Ele disse que as línguas estranhas são uma maldição de Deus baseada no texto da Torre de Babel. Olha que disparate, que discrepância teológica, não é? Sem noção, né? O texto diz, em Atos capítulo 2, Atos 2:4, está na Bíblia, irmão. Atos 2:4, e todos passaram a falar em outras línguas. Onde é que está no texto, né? Que você não deve usar, que você não pode falar em línguas, o que é do Espiritismo? Veja Atos 9:17, né? Na verdade, diz assim: então Ananias foi entrando na casa e pôs as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vida cheia do Espírito Santo. E o Paulo ficou. E aí lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 14, diz: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então virou Espírito. Será? E na casa de Cornélio, em Atos 10:45-47, então, querido, respeitosamente, ao invés de você ler, que eu acho interessante, você lê, por exemplo, seja lá qual seja o livro, leia a Bíblia e faça a exegese corretamente interpretada. Os livros são importantes, os livros são importantes. Até os livros que são, por exemplo, eu sou evangélico e no meu entendimento o grande conflito tem problemas, que hoje é chamado Grande Esperança, não é? Ou livros sensacionistas, mas eu entendo que eles são importantes como antítese da minha fé, que vai depurar a minha fé. Agora, eu estou dizendo aqui de Bíblia, não estou dizendo livro tal, DVD tal, de Bíblia, não é? É isso aí. Quero dizer que eu amo todos vocês, tá? Quero dizer que eu amo mesmo, de verdade, a todos os irmãos. Mas nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus enquanto o Senhor permitir, né, pastor? Enquanto o Senhor permitir. Uma outra pergunta, olha, vou te dizer, hein, se não fosse o auxílio atento dos nossos cooperadores como Paulo na mesa de som, ficava difícil fazer um trabalho bom, não é? Nós temos uma outra pergunta do Cleiton da Jardim Ângela. Ouvi um pastor pregar aqui na rádio, que, eu nem vou dizer porque aqui está falando em nome da igreja, uma questão é o campo das ideias, não é a igreja. Não vai haver sofrimento eterno, o inferno não vai existir. Olha, que sim. Quero saber se isso é bíblico. Ô, Cleiton, aqui mesmo não fala sobre isso. Procura uma escola dominical, uma classe de catecúmenos, candidatos ao batismo, que com certeza vai falar. Pergunta, pastor, haverá sofrimento eterno? O inferno existe? Eu quero ler um versículo aqui para o Cleiton, está lá, Apocalipse 20, versículo 10, fala assim: o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E nesse mesmo lago de fogo, no versículo 15, fala que vai ser lançado todos aqueles que não forem encontrados o seu nome no livro da vida, né? E a Bíblia é clara que fala que vai ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos, que não tem fim, é um sofrimento eterno, né? Porque tem aqueles que acreditam na aniquilação, aqueles que acreditam que realmente o inferno é só uma figura de linguagem. Não, a Bíblia fala, né,
que realmente o inferno é real e o tormento e o sofrimento do inferno é textual. Eu acho que o inimigo das nossas almas, vou dar o nome dele, que o inimigo de nossas almas é eufemismo, o diabo, Satanás, ele tem grande interesse em dizer que o inferno não existe. Ele tem grande interesse de ensinar o aniquilacionismo da alma. Por que ele tem esse interesse? Porque aí as pessoas vão se preocupar. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Mas eu quero dizer ao senhor e à senhora que, como o pastor já citou, não é? Apocalipse 20, 10 e 15, a Bíblia fala de para todo sempre, na corrigida, na atualizada, pelos séculos dos séculos, castigo eterno, não é aniquilamento. Mateus 25, 46 fala assim, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Veja Daniel capítulo 12, versículo 2, pastor. Veja lá Daniel 12, 2, vamos lá. Daniel 12 e 2. Vamos lá. Profeta maior. Estamos falando de Bíblia, viu, irmãos? Com todo respeito a todos os autores, a Bíblia. Eu tenho livros meus e existem outros livros bons, boníssimos até. Mas olha que é tudo 12 e 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, ou ele acha que, ou ele arrancou esse texto da Bíblia e o Apocalipse todo. Na verdade, irmãos, existem... a pessoa, para fazer seu próprio pacotinho doutrinário, tem que contrapor o que é segundo todo, né? Contrapor o que é segundo todo, então isso é heresia. Porque o inferno existe, como o céu também existe. Atos 2, 21 diz aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você que está me ouvindo, ainda não é salvo, entrega a tua vida a Jesus, confia nele. Entrega a tua vida a Jesus, confia nele, mas ele fará.